Com a alegria de Jesus, dando honra a quem a honra é devida, quero que vocês batam palmas ao darmos as boas-vindas ao nosso fundador e chanceler, Peter L. Deschamps. Aleluia. Vamos rezar. Pai, agradecemos muito por este dia de hoje e pela grande oportunidade que temos neste acampamento. Guia-nos pelo teu poderoso Espírito Santo. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Uau! É realmente emocionante estar aqui agora e eu acredito sinceramente que vamos nos divertir muito durante este tempo. Agora vamos direto ao ponto principal. Nosso tema é as maravilhas do ministério leigo. As verdadeiras maravilhas do ministério leigo. Amém. O ministério leigo é trabalhar para Deus e ao mesmo tempo sustentar a si mesmo. Tudo bem, e é muito, muito mesmo, realmente muito, de verdade. Bom, parte válida e importante do ministério. Alguém? Escutem, não há nada para escrever, vocês olham, vocês têm os livros didáticos, não tem? Sim. Tudo bem, vocês têm isso. Então, por favor, não se preocupem em escrever as coisas, mas sim preocupem-se em ouvir e escutar atentamente o que estou dizendo. Certo, porque é de suma importância e fundamental que vocês recebam esta mensagem profundamente enraizada em seus corações, compreendendo-a em sua plenitude. Tudo bem? Agora, o ministério leigo, em sua essência e atuação, é um ministério verdadeiramente muito, muito, muito importante e crucial para a obra que, infelizmente, algumas pessoas ainda não conseguiram entender ou reconhecer a sua real e imensa relevância. Vocês sabem, um ministério leigo é uma verdadeira maravilha, porque sem a presença do Espírito Santo, há um certo tipo de esterilidade espiritual que recai sobre a igreja. Existe, de fato, um tipo de esterilidade e uma falta de vitalidade que recai sobre a igreja. Vocês sabem, a esterilidade é algo contra o qual estamos sempre lutando. Não queremos ter pessoas que não possam ter filhos. Sempre tentamos ajudá-las a terem filhos. Se você é pastor, sempre terá pessoas que não têm filhos. E você sempre tem que lutar para que eles tenham filhos. Você entendeu? Agora, mais importante do que isso realmente é quando a igreja não pode ter filhos. Você vê, a igreja está lá, mas infelizmente não pode ter filhos, o que é uma pena muito grande. Não pode fazer mais igrejas. É uma verdadeira maldição. É uma maldição contra a qual nós rezamos muito. É uma reprovação, você entende? Então, como a igreja é o corpo dos cristãos, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Então, parte de nós são os órgãos sexuais ou reprodutivos e devemos estar produzindo mais do mesmo corpo. Entendeu? Sim. E então, quando devemos estar produzindo o corpo e não conseguimos produzir o corpo, uma certa escuridão profunda cai sobre nós. E essa escuridão é a escuridão da esterilidade, uma condição que nos impede de gerar vida. Como eu disse, quando você é pastor, você vai vivenciar pessoas que não têm filhos, que anseiam por ter descendência, mas enfrentam essa dolorosa realidade. E é algo com que você se preocupará se for um bom pastor. E você sempre luta contra isso de qualquer maneira que puder. Tudo bem? Agora, mais do que isso, na igreja estamos tendo uma esterilidade, onde não estamos realmente conseguindo produzir frutos ou avançar de forma significativa
fazendo, podendo dar origem a um número ainda maior de novas igrejas e comunidades de fé, certo? E por causa disso, a igreja agora está de fato reduzindo seu tamanho e influência no mundo. E agora o cristianismo não é mais do que a religião que mais cresce no mundo. Agora é a número 2. E em alguns lugares está praticamente acabando. A igreja está realmente acabando. Se você for para a Europa, onde eles tinham, como se chama? Se você for para a Europa, onde havia cristãos muito fortes há alguns anos, hoje o cristianismo está quase zerado. Quase zero. Veja, a Suíça está quase zerada. É difícil encontrar um homem branco que acredite em Deus. Difícil. Difícil. Alguns anos atrás, lembro que havia uma senhora. Os filhos dela estavam crescendo na Inglaterra. E eu disse a ela, esses filhos, você tem que ter muito cuidado porque eles não vão acreditar em Deus quando crescerem. Porque é um espírito maligno que está lá, agindo sobre eles. E veja só, com apenas 16 anos de idade. Eu não quero igreja. Eu não quero Deus. Eu não quero isso. O que é igreja? O que é coisa de africano? E é isso. Então, essa é a tendência atual. Entendeu bem? E então, por qual motivo, de fato? Porque a igreja, em sua essência, não pode dar à luz a essa nova realidade. Veja, se você pedir a morte, você vai morrer. Por isso é que você dá à luz. E você deveria dar à luz mais rápido do que você morre. Você está comigo? Sim. Você deveria dar à luz a mais do que morre. Então, se 100 pessoas morrem, 300 deveriam nascer hoje. Se 100 pessoas morrem hoje, 300 deveriam nascer hoje. É por isso que a população em Gana tem crescido. Porque mesmo que pessoas estejam morrendo todos os dias, pessoas também estão nascendo todos os dias. Se você for ao Hospital Kolibu, Hospital Reed, Labadi, todos os hospitais, as pessoas estão dando à luz, dando à luz, dando à luz, dando à luz, dando à luz. Ao mesmo tempo, pessoas estão morrendo, mas a taxa de nascimento de bebês é maior do que a taxa de mortes. Então a igreja precisa avançar e sair. Alguém pode, por favor, me ajudar a remover este púlpito? Eu quero chegar mais perto de você. Ótimo. Acho que me sinto mais perto. Tudo bem. Então, a taxa de produção de igrejas, certo, está diminuindo e é quase inexistente. Na verdade, as pessoas olham para Lighthouse Cape International Christians e fazem comentários muito positivos sobre nós, sabe? Recentemente, minha querida esposa estava em algum lugar e encontrou algumas pessoas, sabe, conversando e disseram: "Ei, vocês eram realmente muito legais." Ei, então o que vocês fazem? Ei, vocês vão à igreja de manhã, então vão estar lá. À noite, 6 horas, você chega em casa às 6 horas. Ela disse, 6 horas é cedo para chegar em casa. E eles estão dizendo que estamos trabalhando, sabe? Mas também estamos fazendo muito, muito pouco, na verdade. Ei. Então, o que todo mundo está fazendo? Isso é muito preocupante, sabia? E em vez de admirar alguém que está trabalhando e tentando aprender com ele, ou até mesmo perceber que está mostrando que não está indo bem, você preferiria fazer comentários engraçados sobre o que estamos fazendo. Então é realmente muito triste, sabe, o atual estado da igreja, infelizmente.
certo? Há muitas coisas acontecendo, é por isso que estou aqui para falar com você. Sim, há muitas coisas acontecendo. Uma igreja não funciona mais. As pessoas não querem trabalhar. Queremos ir à igreja para sermos abençoados. Abençoa-nos com dinheiro, casa, carro, esposa, marido e filhos. É isso. Há cultos para crianças, para ter filhos, cultos de prosperidade, culto para gêmeos, culto para viajantes, culto para tudo. Sim, é tudo sobre as nossas vidas, sobre como podemos tornar as nossas vidas melhores e mais significativas aqui na Terra. Ok, e novamente, a ideia de pregar, de realizar o trabalho e de se dedicar a isso e assim por diante pode soar um tanto estranha e talvez até um pouco desconfortável para muitos cristãos. Não estou falando de outras religiões ou de pessoas que não vão à igreja. Estou falando de nós. Isso é uma coisa muito importante. Então, você também percebe que quando se trata de um seminário ou de escolas bíblicas, você realmente vê isso. A maioria das escolas bíblicas, em sua maioria, foi convertida de escolas bíblicas puras, que são escolas especificamente para o ministério, em alguma outra coisa completamente secular. Todas essas escolas, como Harvard e todas as outras, Princeton e o que for, todas eram escolas bíblicas e elas simplesmente mudaram para se tornar secular, como você chama. Como é que se chama? Até em Gana, eu me lembro de ter visto uma escola, acho que era em algum lugar na Ubu Road, era uma escola bíblica. Mas acho que agora eles estão oferecendo outros cursos. Sim, e depois outras igrejas, que costumavam ter igrejas carismáticas, que costumavam ter escolas bíblicas. O principal era que as escolas bíblicas se tornaram universidades. Você vê? Agora, o que você precisa saber sobre uma universidade é que ela não pode ensinar o que ela quer ensinar. Porque se você pensar bem, se eu treinar alguém para matar cobras aqui e tudo mais, então, depois que eu disser, você é um médico, vá para o mundo e fique no hospital. Você não pode fazer isso. Então, qualquer pessoa não pode simplesmente criar sua própria escola e dizer essas coisas e quando terminar de ensinar, dizer, você é um médico. Você não pode fazer isso. Também não pode dizer o que quiser e, ao terminar, dizer, você é um contador. Então, tem que existir o que chamam de conselho de acreditação, que vai te credenciar, ou seja, aprovar você e dizer que aquilo que você está ensinando são as coisas corretas. Por causa disso, o que é ensinado em uma universidade é detalhado, ditado pelo conselho de acreditação e não pelos donos das escolas. Sim, então, uma vez que você forma uma universidade, você praticamente é uma entrega virtual da escola para acreditação oficial. Mas o que é de fato um grupo de pessoas seculares? O conselho, cujo trabalho também é importante, porque senão você teria todo mundo dizendo, esses são médicos, esses são advogados, esses são, e na verdade não são. Então você pode entender o quão importante é esse trabalho, entende? O que faz com que, e então, as escolas precisam ser lucrativas. Elas precisam ser lucrativas porque as pessoas criaram essas escolas. E quando os filhos das pessoas estão indo para essas escolas e dizem que quando terminarem a escola não receberão um diploma, muita gente não quer ir. Por que nosso filho ir para uma escola e não receber nenhum diploma? Ele não pode trabalhar na Tigo, no banco ou em qualquer outro lugar quando terminar nesta escola. Então, todas as escolas são pressionadas a fechar os seminários bíblicos e se transformar em universidades credenciadas para ensinar apenas coisas seculares, eliminando assim o ministério e o verdadeiro ensino bíblico de que estamos falando. Agora, estou mostrando a vocês o que está acontecendo. Vocês estão me acompanhando? Sim. Por essa razão, eu amaldiçoo solenemente qualquer pessoa que ousar tentar alterar ou modificar o que estamos diligentemente e cuidadosamente ensinando neste local. E, de fato, essa pessoa será profundamente amaldiçoada. Ela será irrevogavelmente amaldiçoada por tentar mudar o que estamos ensinando aqui.
o que estamos ensinando aqui, nós acreditamos nisso. Eu fui para a escola, fui para a universidade por 7 anos. Então eu conheço a educação universitária. Todas essas pessoas que fazem esses cursos curtos, 3 anos, chamados de diploma de 2 anos, nunca podem se comparar com medicina. Sim, por 7 anos. Não é comparável. Mesmo para entrar, não é comparável. Sim, então o que estamos compartilhando e ensinando aqui está realmente sob uma pressão significativa, de modo que não vai funcionar. Você entende? Sim, está sob pressão. Para fechar, entende? Mas em vez de fechar, estamos, na verdade, crescendo e nos expandindo cada vez mais. Amém? E agora estou explicando o conceito de algo que é muito importante. O próximo grande problema que está acontecendo, a próxima grande pressão que existe é o fato de que os lugares onde a igreja precisa se expandir e crescer muito, onde as pessoas realmente precisam de fato da igreja, são justamente os lugares para onde a igreja não vai. Você entende? É para lá que a igreja não vai. A igreja ainda precisa muito de mais igrejas em Accra. De certa forma, sim, mas também não em outro sentido. Você vê, mas uma vasta maioria, cerca de 95% dos cristãos e também 95% dos pastores, estão todos concentrados em um único e específico lugar. E os restantes 5% dos pastores estão distribuídos nos outros 95% dos lugares. Você vê, para que você tenha quase como se a própria igreja não fosse absolutamente necessária, porque estamos todos no mesmo lugar, sabe? Tipo, não há necessidade de um intermediário. Então, esta escola está aqui e nós que estamos aqui estamos sendo treinados, entende? Agora, se houver mais de 1000 de nós aqui, se houver 1000 de nós aqui, e todos nós, mesmo em duplas, somos capazes de ir para onde precisamos ir, para onde precisamos ir. Você entende? Então podemos afirmar com toda a certeza que estamos realmente lidando com a verdadeira e abundante colheita que está pacientemente esperando para ser recolhida. Mas ouça, se nós realmente não fizermos isso, se nós simplesmente não fizermos e apenas formos para onde é mais fácil, onde você pode realmente prosperar, você entende? Então vamos apenas continuar acrescentando ao que já está funcionando, que está falhando. Veja, se todo esse salão é a África Ocidental, se todo o espaço aqui é a África Ocidental, os cristãos foram restringidos ao palco. Sim, se isto é a África Ocidental, se todo este vasto salão, o chão é a África Ocidental, incluindo a Mauritânia, o Senegal, o Mali e o Níger. Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Togo, Benin, Nigéria e Gana são alguns dos países da região. Gâmbia, Senegal, Guiné. Se todo esse vasto território é a África Ocidental, os cristãos foram restringidos até mesmo a uma pequena parte do palco, que é um espaço consideravelmente grande. Os cristãos agora estão confinados deste pilar para trás do palco, ocupando apenas essa parte minúscula aqui, assim. Pequena. Você não viajou. Eu estive nos países que mencionei. Eu estive em todos eles, exceto na Mauritânia. Não só estive, eu voei, eu dirigi de norte a sul. Eu dirigi daqui até Bamako, passando por toda a cidade de Ouagadougou, por todo o longo percurso, já atravessei de ponta a ponta. Burkina Faso para o norte e para o oeste e atravessei até o Mali com sucesso. Você deveria ver onde fica Bamako e de Bamako até Dakar. Quase 100% não cristão, nossos outros irmãos tomaram quase 100% dos votos.
Então, veja, e Satanás está realmente se esforçando muito, muito arduamente para nos manter completamente confinados, sabe? E nos manter estritamente restritos de forma a controlar nossos movimentos. Agora, se você considerar seriamente vir para esta escola aqui, veja bem, muito dinheiro está sendo gasto para que você possa estar aqui. Até mesmo para este acampamento acontecer, uma quantia considerável de dinheiro está sendo gasta. Não aplauda, por favor. Não há necessidade disso. Dinheiro está sendo gasto. Ok, agora, todo o dinheiro tem um fim. Não, um fim, não um propósito. E ele acaba, ele termina. Você entende? E é pelo mesmo motivo que as escolas estão fechadas. Então, a igreja conseguiu se levantar com grande força e direcionar recursos financeiros para a escola, para que a escola seja realmente real. Porque, de fato, não existe uma escola bíblica. Você dificilmente encontra uma escola bíblica de verdade. Eu digo, alguns anos atrás, não é bom para mim mencionar nomes, mas as grandes igrejas, o principal que elas tinham era uma escola bíblica. Aqui em Gana, a escola porque uma vez que você começa uma universidade, a escola desaparece. As escolas se foram, elas não existem mais. Até mesmo aqueles que afirmam que estão ensinando religiões não conseguem ensinar. Você não pode ensinar o que quiser. Existe algo que a universidade descreveu como religiões, que é uma espécie de análise da religião. O que faz você perder a fé, você não acredita mais em nada. Eles vão te explicar as coisas. Aquele que escreveu sobre Saul era de uma tribo de Judá. Por isso ele falou favoravelmente de Davi e negativamente sobre Saul. E então este outro escreveu sobre isso. Então, quando você lê a Bíblia, você até se pergunta o que está lendo. Nunca ouvi algo assim sobre Davi e Saul. Você lê a Bíblia e é abençoado, mas estão te dizendo que escreveu uma intenção. É isso que você quer vir aprender aqui? Quando você terminar, você não tem fé? Sim, você realmente não tem fé alguma. Então, nós usamos muita força e dedicação para ter a escola, para conseguir pagar pela escola, para poder patrocinar a escola. Sim, e mesmo quando você está aqui e está com muita fome e precisa de algo para comer, é um grande esforço para você estar aqui e até mesmo para você estar com fome. Aqui, um grande esforço. Sim. Estou te dizendo, foi realmente feito um grande e significativo esforço. Você está realmente comigo neste ponto? Sim, então este é um esforço verdadeiramente grande e significativo, certo? Não se chega a uma conclusão definitiva no final da escola. O fim da escola é, na verdade, apenas o começo do motivo fundamental pelo qual você veio até aqui, o propósito maior da sua jornada educacional. Mas as pessoas pensam, estou acabado, estou fora, e esse é o maior erro. Os formandos que saíram daqui, que não se saíram bem, são aqueles que têm a mente que, quando terminaram, estavam acabados. Essas são as falhas. Eu posso citar nomes, pessoas que eu achava que realmente se dariam bem quando realmente estivessem. Eles se humilharam e conseguiram permanecer na escola por 4 anos. Apenas para se transformar em uma bomba de orgulho desastrosa. Você sabe de uma coisa? Uma bomba do orgulho é uma bomba de orgulho? No primeiro ano completo depois da escola, porque a mente era que eu tinha me formado. Mas na faculdade de medicina, quando somos empossados como médicos, quando nos tornamos médicos, fazemos um juramento. E uma das coisas que você diz é, vou respeitar meus professores. E se você já esteve na medicina, percebe que uma pessoa experiente em certas coisas é diferente de alguém que só conhece algumas teorias.
É verdade, até para tratar a malária. Se você tem experiência em tratar malária, você nunca vai ao hospital. Se você tem experiência em tratar asma, você nunca vai ao hospital. É preciso experiência. Mas se você não tem nenhuma experiência, é só teoria do que você leu no livro. Você vai estar sempre internado. Veja, há pessoas que estão sempre internadas. Vi alguém passar e disse: seus filhos estão sempre internados. Sempre você está internado. Eu chamei, dei um cigarro para ele, eu disse: faça isso. Quando você chegar em casa, faça isso e aquilo. E foi o fim. Ele nunca mais foi ao hospital. Sim, então experiência em lidar com a malária, por exemplo, é fundamental. Vai secar tudo. Mas quando você não tem experiência, são só teorias que lemos. A malária é uma doença encontrada, é endêmica na África Ocidental. Ela é encontrada, é causada por mosquitos. É isso que você está usando. Não é assim que se faz. Você ficará internado a maior parte do tempo. Ok? Então, do que exatamente estou falando? Grande esforço. Agora, depois que esse grande e significativo esforço foi feito, o verdadeiro começo da vida real e do ministério começa quando você finalmente mora aqui. É por isso que agora estamos prestes a mudar a ênfase da escola para o pós-escola. Sim, porque sabemos que o ministério leva um tempo considerável. Estou estudando aqui e isso é muito importante. Sou pastor desde os 25 anos. Quando eu digo pastor, serei chamado de pastor. Eu já era pastor antes disso, começando grupos, pregando, viajando, pregando, todas essas atividades de alcance antes disso. Então já faz muito tempo. Você entende e aprende. A cada vez, a cada etapa que passa, você aprende coisas novas. Então, toda vez que vocês terminam, 10 anos depois de todos esses acontecimentos, vocês ainda não saberão o que eu realmente sei e ainda estarão em uma longa e contínua jornada de descobertas. Você saberá mais daqui a 14 anos. Sim. Você realmente não entende o que estou dizendo. Sim. É aí que você vai aprender. Agora, estou dizendo que somos apenas... Nossa escola é uma escola muito dinâmica. Se você voltar aqui daqui a 2 anos, não reconhecerá muitas coisas. Tanto as estruturas quanto a escola são a forma como a escola é administrada. Você não vai perceber porque estamos sempre mudando as coisas. E quando eu digo mudança, o objetivo principal é o mesmo, mas continuamos melhorando a forma como fazemos as coisas. Então, o que estou dizendo é que é agora, neste exato momento, que o esforço precisa ser feito. O esforço para o ministério, para a sua vocação, vem depois da escola, depois da sua formação. E esse esforço que vai surgir exige que você pense de uma certa maneira, de uma forma específica, enquanto está aqui, neste ambiente de aprendizado, e não apenas quando terminar, quando concluir seus estudos. Uma vez que você está aqui, sua mente precisa se ajustar, sabe? Se você vai sofrer ou vai passar por algo, é bom preparar sua mente para isso. Que isso é o que eu vou passar e, portanto, estou completamente pronto para enfrentar essa situação. Infelizmente, veja bem, é como você olha para mim e percebe a complexa situação em que me encontro atualmente. Hoje, pela graça de Deus, eu tenho meu próprio carro que uso. É com ar-condicionado, toca CD e tudo mais, e também outros recursos. Você entende? Então, quando você olha para mim, pode pensar que isso é ministério. Hoje eu fui para a Jamaica, da próxima vez para a América, na próxima vez fui para Genebra, fui para qualquer lugar. Então você tem uma imagem. E essa imagem é enganosa, é muito enganosa sobre o que é o ministério. Ela está te iludindo porque essa imagem é uma imagem que pode acontecer na sua vida. Mas a realidade mais realista e provável é que o que realmente aconteceu comigo quando comecei no ministério é muito mais provável de acontecer com você também. Não o que eu sou hoje. Você será exatamente isso quando terminar. E é muito provável que também passe por uma jornada bastante semelhante. Você entende? E é realmente o começo dessa jornada.
que faz duas coisas. Primeiro, elimina todos aqueles que poderiam ter estado no ministério e segundo, elimina completamente qualquer outra possibilidade ou alternativa que possa surgir. Aqueles que teriam ido para certos lugares são eliminados. Então eles não vão ou não estão no ministério. Sim, é isso que acontece. Porque o começo mesmo é como ir dar à luz. Essa é a parte dolorosa, essa é a parte mais bagunçada, essa é a parte que realmente elimina. Na verdade, você pode morrer quando está dando à luz. Você morre e o bebê também pode morrer. Essa é o ponto crítico. Se você conseguir passar por esse caminho e você também for a criança, você pode deixar a criança cair. Talvez você possa deixar, você deixa seu filho cair. Ele vai ficar paralisado, mentalmente afetado, louco, morrer, tudo. Fica segurado assim por muito tempo, cuidadosamente. Esses são os pontos críticos. Se você passar por esse ponto, você está bem, você consegue. Quero dizer, muitas coisas você vai ser. É por isso que temos algo que chamamos de mortalidade infantil, que é a mortalidade de quantas crianças morrem com menos de 1 ano por 1000 no país. Essa é a mortalidade infantil. Porque é um período especial. E mortalidade materna, quantas mães morrem durante o parto? Esses são os pontos críticos. Esses dois foram mortalidade infantil e mortalidade materna. Você ouve essas palavras no noticiário? Havia um ponto crítico. E temos pessoas no ponto da mortalidade materna, elas morrem no ministério. E a mortalidade infantil, eles também morrem. O ministério, que é tão importante, termina no momento do parto e de forma contínua, termina no primeiro ano de vida do bebê. Então, por que, afinal de contas, as cidades, eu vou lhe dar exemplos de cidades que estão aguardando por pessoas, por novos habitantes, por uma nova vida. É por isso que você pode escrevê-lo. É com isso que você pode escrever. Sim. Número 1, Dhaka. Você está escrevendo? Dhaka. 2, Ziguinchor. Você agora... Não consigo soletrar. Eu também não. Ziguinchor é escrito com Z. Tem um Z no nome. E a última parte é C-H-O-R. Ziguinchor. Então, Banjo, que agora é o Estado Islâmico da África Ocidental, Banjo. E quem sabe o nome da outra parte de Banjo, aquela que se separou, é Bacal ou algo assim. Talvez Bacal ou um nome similar. Mas é a outra facção de Banjo, certo? Bacal, Briquimá. Existem muitos lugares incríveis e fascinantes esperando por você para explorar e descobrir. O próximo local é Cacatá, que fica na Guiné-Bissau, especificamente em Bafatá. O próximo é Buba, B-U-B-A. O próximo nome é Gabu. Para soletrar é G-A-B-U. Sim, Gabu. Gabu, o próximo na fila é Canchungu. C-A-N-C-H-U-N-G-O. Canchungu. Como chiclete. Canchungu é um lugar. Eu já estive lá. Em todos os lugares que estou te contando, eu já estive. Sim. Canchungu. O próximo lugar é Bissau. Bissau. É uma cidade. Bissau. Você está aí? O próximo é Nzeri. Escrito com N-Z-E-R-E. Nzeri. Nzerikori. K-O-R-I. Nzerikori. O próximo lugar é Kissidougou. Também fica localizada na Guiné. Nzerikori também fica localizada na Guiné. Kissidougou. Eu gosto de beijo. B-S-I-D-O-G-O-U-O. That is how it is spelled out for you. Kissidougou.
O próximo é Gekedu. Gegueckedou. Gekedu, eu acho que o nome dele é esse mesmo. O próximo é Mamu, soletrado M-A-M-U. Você já dormiu lá antes, mamãe? Estou perguntando porque parece um lugar interessante para se visitar. Sim, Mamu. Você tem Mamu? Eles estão esperando por você lá. O próximo é Macenta. Macente located in Macenta. O próximo ponto importante é que todos eles estão localizados na Guiné. Sim, a próxima é Zinda. T-I-M-E-R-A. T-I-M-E-R-A. Trouxe uma árvore de Zinda. Plantei-a em minha casa. Sim. Eles estão esperando por você lá. É por isso que estamos na escola. É por isso que estamos na escola. Se você sabe, não estamos na escola por causa de Accra. Não, nós gritamos ou algo assim. Não é por isso que estamos na escola. O próximo lugar é Kankan. Aqueles de Gana provavelmente já ouviram falar de Kankan. Ouvi dizer que era um deus a quem Kwame Nkrumah recorria. É um lugar chamado Kankan. Kankan, o deus de Kankan. Essa é a cidade. É um jugu. Lugar, sim, especificamente na Guiné. Sim? Há alguém presente aqui que seja originário da Guiné? Sim, por favor, manifestem-se. 1, 2. Então vocês estão aqui em suas cidades? Estamos felizes. Não há cristãos que tenham ido. Eu tive uma conferência de pastores para a cidade inteira, apenas 2 bancos. 1, 2, só 2. Havia dois pastores na cidade. Sim, é lá que precisamos de pessoas, não em Accra ou Lagos. É aqui que precisamos de pessoas. É por isso que estamos treinando você. Se você não sabe, eu te digo. Talvez você esteja confuso. Estou tentando tirar a confusão da sua mente. Você não pensa até agora. Então, o próximo lugar que vamos visitar agora é Banjo. G-B-A-R-N-G-A, Banjo. Isto é encontrado na Libéria. A próxima é Ganta, também encontrada na Libéria, um país africano. O próximo local é Zvedru, Z-W-E-D-R-U, Zvedru, que também pode ser encontrado em, por exemplo, a Libéria. Libéria. O próximo é o Robert, Porto de Robert, Porto como um porto, Robert, Porto de Robert. O próximo é Buchanan. Buchanan. São nomes que soam realmente muito bem. Buchanan, na Libéria. Ellie, espero que você esteja entendendo. É por isso que estamos aqui. Não há outra razão. Sim, não há outro motivo. Estamos aqui para esses lugares. Depois a Monróvia. Cacata, that's K-A-K-A-T-A, Cacata. O nome dele é Cacata, é assim que se chama este lugar. Olá, Cata, tudo bem? E então, há outro lugar chamado Saniquelli também. Saniquelli, Sankelli?
e em outro lugar chamado Harbel. Harbel, e outra cidade chamada Tubman. Imploro, eles tinham um presidente chamado Tabman, e é um nome de cidade em homenagem a Tabmanberg. Assim como Klerk. Parada na África do Sul depois de WD, de Klerk. Tudo bem. Então vamos para o próximo arco. Bel arco. O arco é encontrado na região de Serra Leoa. A próxima espécie é a macenta macenta, também encontrada em Serra Leoa. O próximo é Quenema, encontrado em Serra Leoa. O próximo é Juí. Juí. Como se escreve Juí? GUI as in the graphical user interface. GUI as in the name Juí. This is how you spell it. E o próximo é o Magbaraka agora. Magbaraka. Você está aí? Ok, deixei alguém de fora? O próximo é Lundi Lundi, onde fica o aeroporto. É também um lugar, sim. Você vê que uma vez houve seres humanos. Kono, sim, that is. K-O-N-O, this very Kono is what we are talking about. Kono. E o último é o Cefadu, o último. Cefadu, sim. Quem deve ir lá agora, então, por favor, neste momento? O próximo é Devo Devo D-I-V-O. É uma cidade costeira localizada na Costa do Marfim. O próximo é Yamoussoukro, a capital oficial. Yamoussoukro. O próximo é Ganoa, G-A-G-N-O-A. Ganoa is the correct pronunciation. O próximo local é Daloa, que se escreve D-A-L-O-A. Em seguida temos Buaque, que é soletrado B-O-A-U-K-E. Acredito que seja Buaque, sim, Buaque. E depois tem uma cidade muito interessante no topo de Daloa, onde quase fomos. Como é que se chama? Sim, essas são as cidades que estamos falando. Banjo é realmente chamado de Banjo. Cara. Existe uma cidade grande e notável chamada Cara, que é bastante conhecida. Sim, veja bem, nossos queridos irmãos estão lá, esperando por nós. Sim. Não me refiro à alma, mas sim às outras religiões. Sim, eles realmente pegaram aquilo de que não gostamos. E nós, por outro lado, gostamos muito. É por isso que estou explicando a vocês por que a igreja... E se você está neste campus, não sei como sua mente está funcionando, por que você está aqui. Mas esta escola, assim como você, tem uma escola de enfermagem que forma enfermeiros, uma escola de medicina que forma médicos, uma escola de cabeleireiro que forma cabeleireiros. Escola profissionalizante que forma profissionais de alimentação e afins. Esta é uma escola bíblica que produz pastores. Nós produzimos pastores nesta escola. E eu preferiria colocar uma bomba neste lugar todo e explodir tudo do que ver este lugar sendo usado para ensinar física, química e seja lá o que for. Não foi para isso que nós construímos, não foi para isso que construímos de jeito nenhum. Não viemos aqui para ensinar química, física e todas essas outras coisas. Não. Existem muitos outros lugares. Até mesmo as igrejas já dedicaram todo o seu dinheiro, empréstimos, tudo para ensinar todas essas coisas.
é o suficiente. Já chega disso. Tudo bem? Agora, o próximo é Cara, no Togó. Cara. Sucode. Abomé, como acabei de mencionar, são 4. Sobre o KPALIME, um projeto. Depois nasceu Cara. Acima de Cara. Natitingu. Jugu. DJ ou Go, o irmão está tirando as fotos. Agora, você está tirando o vídeo ou os vídeos? Ok. Sim, está tudo bem. Paracur, eu estive lá, eu realmente dormi lá, eu dormi profundamente em Paracur, eu dormi em Abome, Boicon, Abome, eu dormi lá, eu já tinha ficado lá antes por um bom tempo. Porto Novo estava completamente cheio de gente, absolutamente cheio. Ei, então o Agadugu, a capital, é o próximo destino. Waiguia, tudo isso em Burkina Faso, Waiguia é o próximo ponto. Bobo de Laçu é o próximo, Kudugu. É por isso que você tem o Agadugu, você tem Kudugu e também tem Bobo de Laçu. Quem vai lá? O próximo instrumento musical é o banjo, Banfora. Este instrumento é originário apenas da África Ocidental. A próxima é Niamey. Niamey é no Níger. Sim, temos uma igreja e um missionário, mas precisamos de mais pessoas. O próximo é Maradi. Maradi no Níger. E a próxima é Zinda. E a última é Agadez. É lá que eles sequestram as pessoas? Agadez. O próximo é Mali. Bamako. Segue. É que KIS. KAIES. CAIS. Eles também estão sequestrando pessoas por lá agora. Tudo bem, acho que já mostrei todos os países. A Nigéria, por exemplo, entre outros. Esse, se começarmos, não terminaremos. Ibadan, Abeokuta. Lagos é tão grande quanto todo o Ghana. Somente Lagos. Todo o Ghana caberá em Lagos. Todos os ganeses caberão em Lagos. Do norte ao sul. Todos nós cabemos apenas em Lagos. É assim tão grande? Kangan? Ilorin, a significant city. Ede, a notable town. Ede, a prominent settlement. Ede, não está correto. Ede. Ikere, eu estive lá, eu fiquei lá. Ede e depois onde mais? Ofa, eu estive lá, sim, realmente, em Ikere também. No geral, eles comem e sacrificam cachorros durante o festival deles. Então, a próxima cidade em nossa jornada, um destino notável é Upington, uma cidade importante localizada na África do Sul. Upington, Springbok e também Springbok, todas essas são cidades sul-africanas. Eu estive lá de fato. Eu dormi em Upington.
Kuruman, foi para lá que os primeiros missionários foram. Foi para lá que David Livingstone foi. Kuruman, verifique no seu mapa. Kuruman. Kimberley, íamos para lá, mas não nos receberam. Sacudimos a poeira dos pés e fomos embora. Bem-vindo, WLKELKOM. Isaiah, bem-vindo. Clark. KLERKSDORP. Clark. Petersburgo, ou a cidade de Polokwane, na África do Sul. Enkovankova. Zanim. Um pedacinho. Peter Marisberg. Um lazer. Se apresse, não posso perder todo esse tempo contando todos esses nomes. Temos muito o que fazer. Grahamstown, a leste de Londres, e King Williamstown. Eu estive lá, meu amigo PARL, onde Mandela estava na prisão. Khayelitsha e a Cidade do Cabo, verdadeiramente fantástica. Muitos lugares. Untata, a cidade de Untata, onde estava o famoso Nelsprit Mandela. Untata, nós estávamos lá. Newcastle, sim, nós realmente estávamos lá. Nelsprit, estávamos em Nelsprit, estávamos. Witbank, nós estávamos lá, de fato. Toyando, nós estávamos lá, sim. Onde mesmo? Mokopane, nós estávamos lá. Em Babani, Suazilândia. Babani, na Suazilândia. Uau! Não é incrível? É fantástico. Manzini. Na Suazilândia, Manzini, na sua lida em Flangano. Em Flangano, uma localidade na Suazilândia. Na Suazilândia. Bulembu, na Suazilândia. Uau! Você está ouvindo? E depois no Lesoto, Maseru. Eu estava lá, já dormi lá antes. Mafeteng, uma cidade localizada no Lesoto. E onde mesmo? Maputswe and the country of Lesotho. This is the beautiful city of Maputswe. Fantástico. Então, todos esses lugares são apenas amostras de lugares que estão nos esperando. Você está ouvindo? Sim. Você pode sentar, caso contrário, você regredirá. Não tire muitas fotos e não pense que você está apenas tirando fotos. Quando você está muito ocupado na hora errada, isso não é uma coisa boa. Agora, ouça. O que eu estou dizendo é como podemos realmente ir a esses lugares então. E quem irá para lá? Temos Cabo Verde também. Cabo Verde, qual o nome da capital? Praia. Como se soletra isso? Praia. Praia. Cabo Verde. Quem vai a esses lugares? Sim, agora é realmente mais fácil de se falar do que de se fazer. É fácil dizer que irei. E vocês, moças que dizem que irão, precisam se casar. E a pessoa que diz que irá para lá antes de vocês, irá. Se ele não for para lá, você também não irá. A menos que você vá com uma mulher solteira e casada, o que também é possível. Estamos esperando por nossas primeiras missionárias solteiras. Elas também são poderosas. Amém.
Vocês estão comigo? Agora, a única maneira de você conseguirmos ir a esses lugares é através das maravilhas do ministério leigo. As maravilhas do ministério leigo. O que significa que assim que você terminar a sua escola, ninguém vai te empregar em absolutamente nenhuma igreja. Veja bem, o que as pessoas realmente não percebem é que o ministério leigo é, de fato, o caminho para o ministério de tempo integral e dedicação plena. Esse é o caminho para o ministério de tempo integral. Sim. É o caminho. E é o caminho absolutamente certo. Não é o único caminho, mas é o principal. Sim, para o ministério de tempo integral. O ministério de tempo integral não está recebendo salários. Não é esse o ponto. Quem quer empregar todos vocês? Ei. Ninguém não leve como? Não quer empregar todos vocês? Mas Deus quer que todos vocês trabalhem para Ele, sim. Trabalhar para o Senhor. Mas a igreja, veja bem, escute, é por isso que ninguém vai a lugar nenhum. Ouça a razão. Olha, você pensa em quanto realmente custa ter. Você viu aquele grande e luxuoso hotel na estrada principal, não viu? O novo Hotel Royal? Sim. Você sabe quantos cômodos tem? 15. Aquela coisa grande ali tem 15 quartos. Sim, não é pouca coisa construir um lugar sem 200 quartos, ou 500 quartos, ou 1000 quartos. Aquela coisa tem 15 quartos. Sim, 15. Se forem 15, eu acho que é até menos, sabe? Sim, eu conheço alguém que realmente dormiu lá. Tipo assim, sabe? Então, quando você vê um lugar onde até 100 ou 200 pessoas podem dormir, não é pouca coisa. Então, o que você não sabe é que há um grande esforço envolvido para você estar aqui. É isso que eu quero que você saiba, e estou te explicando isso. Esse grande esforço para que você seja um missionário ou para que você esteja no ministério em algum lugar é também o esforço que a maioria das igrejas nem consegue pensar em fazer algo assim. Assim como as pessoas não conseguem se organizar para formar uma escola bíblica, elas também não conseguem enviar pessoas e sustentá-las onde quer que precisem ir. Quero dizer, é como se isso nem passasse pela cabeça delas. E o motivo é que é algo impossível de tão caro para se fazer. Isso não pode acontecer. Então, qualquer um que queira, e eu acredito que a maioria de vocês aqui quer servir ao Senhor de todo o coração, estou aqui para informar que servir ao Senhor de todo o coração não significa receber um salário. Se você conhecesse Bizal, antes de ele estar no ministério em tempo integral, você não saberia, a menos que ele dissesse que não trabalha na igreja, você não saberia disso. Ele é um médico que dirige um hospital. Você não saberia porque ele estava dirigindo um hospital. Ele tinha mais de 21 funcionários, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório, todos os seus trabalhadores. Ele tinha seu próprio hospital particular, com seu próprio raio-x, leitos, tudo. Eu já estive lá antes. E ele sempre estava trabalhando na igreja. Você nunca saberia que ele trabalha no hospital. Quando eu ligo para ele e digo, olha, vamos ter uma reunião. Preciso que venha. Vir? Posso ir. Então eu não sei como ele faz isso. Ele organiza o hospital, foge do hospital e vem. Sim, o tempo todo. Sim. Por causa do ministério leigo. É o caminho? É o caminho por onde andamos? É você que pisa nele? Você pisa neste degrau? E talvez nem todos. Alguns indivíduos vão entrar onde podem estar no ministério em tempo integral, dedicando-se plenamente. Não, se eu não quiser usar a palavra tempo integral, onde você estaria? A igreja até vai te pagar em tempo integral,
Eu estava no ministério em tempo integral quando eu estava na escola. Alguém que jejua durante todo o semestre. O que é isso? Não é ministério em tempo integral? Sim. O que mais sobra de você? Eu me tornei osso e pele. E as pessoas me perguntavam: você acha que irá para o céu sendo um esqueleto? O que é ministério de tempo integral? Eu pregava durante a semana e aos domingos, visitando. Tenho meus mapas de quando estava na Nat Motors, onde tinha mapas dos meus membros e seus nomes. Vou manter o nome assim. Mencione o nome. Se cada classe com a lista de membros da SU mencionar o nome, e começo a orar, pego o nome de quem quer que eu esteja orando. O que é ministério de tempo integral? Sobre o que você está falando? Eu estive em tempo integral quando digo que, realmente não segurei absolutamente nada? Nada que eu segurei. E isso é não segurar nada mesmo. Então, há pessoas que são pagas, mas se seguram. Eu conheço elas. Há pessoas que estão em tempo integral, no chamado tempo integral. Eles não fazem muito. Eles não dão muito. Ah, sim. Por isso, de vez em quando, eu demito pessoas. Você até vai se perguntar, por quê? Por que demitir alguém em tempo integral? Por que sequer surge? Como isso sequer surge? É algo que acontece. Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, cheguei ao escritório. Eu disse, estou procurando alguém para demitir. Eu disse a eles, porque só algumas pessoas trabalham muito duro. Elas se dedicam totalmente e algumas pessoas só ficam brincando, brincando, brincando. Você percebe que elas não estão realmente trabalhando. Eu vejo isso o tempo todo. Sabe, sempre se imagina que a pessoa no comando é muito inteligente. Você deveria pensar na pessoa assim, porque quando você tenta enganar alguém inteligente e sabe que você está tentando enganá-la, você passa a ser desprezado aos olhos dele. Ele te despreza porque consegue perceber suas tentativas de enganá-lo. Mas ele enxerga-lhe através de todas essas coisas. Você se torna na verdade, um tolo, porque você está tentando fazer joguinhos. Sim, sempre que vejo pessoas vindo marcar presença, querendo mostrar que estão por perto. Eu disse, olhe para essas pessoas. Eu digo para mim mesmo, olhe para essas pessoas. Elas estão vindo marcar presença, como quando você vá a um funeral e mostre que você veio. Ah, droga, você é ótimo. Não, você não está triste. Você faz sua cara, seja o que for, fica muito feliz. Assim que se vira, tira selfies, fica feliz e tira fotos. Mas, obrigado você. Sim. Um dia alguém foi muito corajoso. Disse a ele, poucas pessoas são tristes como você. Poucas deveriam. Você não deve pensar que todas as pessoas estão tristes. Sim, você está me ouvindo claramente agora? O que estou dizendo de forma bastante enfática e com total convicção é que não há absolutamente nenhuma maneira concebível para a igreja patrocinar financeiramente pessoas para estarem no ministério, especialmente em uma escala tão grande e abrangente. Não, isso simplesmente não pode e não deve acontecer de maneira alguma, sob nenhuma circunstância. Você tem que se patrocinar. É por isso, veja, é por isso que decidi que vou fazer algo. Eu disse, deixa eu vir falar com a escola, porque acho que eles têm uma impressão errada. Vocês têm a impressão errada. Vocês têm a impressão errada de que ao passar por esta escola, quando terminarem, estarão prontos. Que haverá alguém pronto para te pagar um salário todo mês e que sua vida agora vai começar a decolar. Eu vim com uma bomba e estou jogando essa bomba em vocês. Isso tem que sair da sua cabeça. Assim como você sai de si mesmo. Sim, somos no total 900 alunos. Quem? Cerca de 900 alunos. Você consegue imaginar 900 pessoas? Temos que encontrar um salário de, digamos, $300. Se você ganha menos de $300 por mês, é considerado abaixo da linha da pobreza pelas Nações Unidas. Tanto faz. Supondo que recebamos $300 todo mês, vezes 900, quanto dá isso exatamente? Quanto é isso, por favor? Me diga. $270 mil americanos para sustentar vocês por um mês.
O aluguel ainda não entrou, alugar um salão ainda não entrou, encontrar instrumentos ainda não entrou, ganhar almas ainda não entrou, transporte, procurar um local de culto, construir uma igreja ainda não entrou, 900. Atualmente somos 900 e seremos mais de 1.000 em apenas alguns meses. Então, se eu realmente não conseguir, é por essa razão que parei tudo o que estava fazendo para vir aqui com urgência. Eu tive que vir urgentemente, de fato. Para interromper o que vocês estão fazendo aqui e informar sobre esse assunto. Para que você pense da maneira certa. Você não termina, diga que não penso assim ou que você não pensou até agora. Sim, olha, nós que conseguimos estar no ministério, tínhamos 2 motores muito importantes e fundamentais para o nosso trabalho. 2 motores. O motor do coração, que é Deus, a quem verdadeiramente queremos servir com toda a nossa devoção. E o segundo motor foi que conseguimos encontrar uma espécie de rastro que nos manteve voando continuamente enquanto nosso coração ardia intensamente por Deus. E quando o trabalho se tornou tão vasto e abrangente que foi capaz de nos sustentar plenamente, conseguimos então desligar aquele outro motor. E então voamos apenas com o motor do coração. O motor do coração está voando sozinho. Ei! Você está entendendo o que estou dizendo? Sim? Então vou repetir. Quando você olha para um avião, quando você olha para um aeroplano, ele tem 2 asas. Normalmente há um motor na asa direita e um motor na asa esquerda e ele sopra ar quente para fora. Você já viu um balão? Quando você enche um balão, ele fica cheio e você o solta no ar. Ele faz shh. Esse é o princípio do motor. O motor, se você ficar em pé, é muito alto, tipo daqui até aqui. O motor sozinho do avião e ele começa. Então ele fica cheio de ar e esquenta. Então fica como o ar num balão muito quente. Depois, na parte de trás, há um pequeno furo e ele sai. É isso que empurra o avião da mesma forma que um balão. Sim, então eles fizeram apenas os cálculos e nós temos os 2 motores funcionando. Você entende o motor de um avião? Sim, esse é o poder. Então, a parte de trás do motor é pequena, mas a frente é grande para receber o ar e depois esquenta como se fosse um balão de ar quente. Depois sai pela parte de trás. Sim, então precisa do lado direito e do lado esquerdo para voar. Isso foi na KLM. Nós pousamos em Tano e de repente uma águia enorme entrou no avião porque ele é realmente muito grande e espaçoso. Se você estiver voando, quando estivermos descendo, perto de aeroportos para matar pássaros. Se um pássaro entra no seu motor, ele para. Não gostam de avião com um motor só, porque só ele desce muito rápido. Então, um dos motores parou e o piloto estava bem ao meu lado. Ele me disse, olha, um homem branco no Palácio KN disse que eu posso voar com mas não é permitido. É muito perigoso. Mas eu posso ir embora. E agora posso levá-lo para Arabab, mas é perigoso. Sim, e é assim que acontece quando você tem apenas seu coração. É possível, mas é perigoso. Veja, você precisa que o outro motor também esteja ligado para que você possa ter um voo seguro. Quanto ao motor do coração, sabemos que o coração é para Deus. Sim, o coração é para Deus. Mas se o outro motor de um leigo, o motor leigo, não estiver devidamente ligado, é bastante improvável que você vá a algum lugar. É por isso que a maior parte da igreja não foi longe. A maior parte da igreja não foi longe. É por isso que as pessoas olham para nós e dizem, Luz, você está trabalhando? Como você vai à igreja no mês? Porque temos um princípio de maximizar o uso do domingo. Isso significa que usamos o domingo para Deus.
Então é só no domingo. Só no domingo. E é aí que as pessoas reclamam. Então, o que agora é de suma importância e crucial para todos nós é que decidamos coletivamente que precisamos ligar e ativar o motor leigo, que é essencial para nos impulsionar e nos levar o mais longe possível em nossa jornada, antes de considerar a utilização de apenas um único motor. Agora, existem aviões com um motor só? Um motor só? E eles conseguem helicópteros um motor só. Muitas coisas voam com um motor só, mas você precisa ter certeza do que está fazendo. Você não pode vir para o ministério só com o seu coração. Dizer, meu coração é de Deus. Eu amo a Deus. Eu amo. Todos nós amamos a Deus. Na verdade, nem todos nós amamos a Deus, mas alguns de nós sim. Alguns de nós amam a Deus verdadeiramente. Mas se você não for prático e realista em suas expectativas, vai se machucar muito profundamente. E você vai dizer que não valeu a pena ter vindo para a escola bíblica de forma alguma. Mas eu vou te contar um segredo. Desde o momento em que comecei a enviar pessoas para missões importantes, de 100 pessoas, eu realmente não sei se consigo encontrar sequer uma única pessoa que se arrependeu de ter ido ou que não seja profundamente grata por ter tido a oportunidade de ir, especialmente se eu enviei 100 pessoas para lá. Essa é a verdade. E, na verdade, o que acontece é que, à medida que você envelhece, naturalmente, à medida que você envelhece, quando você é mais jovem, você vai principalmente a casamentos. Conforme você envelhece, você passa a ir também a funerais. Então você começa a conhecer pessoas e ouvir falar de pessoas da sua idade que estão morrendo. Assim, a morte passa a ser algo que você percebe mais. E a grande maioria das pessoas que não entrou para o ministério se arrepende profundamente de não ter ido e até mesmo se arrepende de não ter chegado lá. Sim, agora o Ministério Lab não tira absolutamente nada de você. Se você pegar o Bispo Tefo, ele é um bom exemplo a ser seguido. Quando ele finalmente saiu completamente do hospital, finalmente ele saiu do hospital para o ministério em tempo integral. Em pouco tempo ele foi indicado para se tornar bispo, mesmo havendo outros que já estavam no ministério em tempo integral há alguns anos antes dele. Mas fizemos um curto período de adaptação quando ele chegou, porque como um leigo dedicado, ele já estava avançando muito rapidamente, participando ativamente de muitas reuniões importantes. Eu costumava sempre chamá-lo assim, ele era um leigo. Ele se paga, faz tudo sozinho. Quando você é um bom leigo, há pouca diferença entre um leigo e um pastor. Por isso, para mim, fico muito à vontade com leigos, se eles não têm medo de mim. A maioria deles tem. Muitos deles têm medo de mim. Eles sentem que eu não estou satisfeito com eles, mas eu estou feliz com eles. Eles acham que não estou satisfeito com eles, mas estou bem com eles. Então, aqueles que estão felizes comigo, eu sempre os chamo quando estou viajando, ligo, pergunto: e aí, pessoal, vocês estão por perto? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eles vêm comigo, fico com eles, converso com eles, como com eles. Fico muito à vontade com leigos que são pastores, porque estou te dizendo, isso não diminui nada. Veja, o coração está com Deus. Esse motor está nos ajudando a permanecer no ar. É apenas isso. Você vê, às vezes você manda algumas pessoas e quando elas vão é porque estão fazendo um trabalho leigo, um trabalho de leigos. O coração delas vai para o trabalho, então talvez, fui promovido no emprego, me tornei isso. Aí o coração delas começa a se voltar para aquilo. Não era assim com o bispo Interval. Não. Na verdade, ele estava prosperando. Ele tinha muito dinheiro. Ele tinha muita coisa quando era Lael. Você deveria ter visto os carros que ele estava comprando. Sim. Ele estava construindo casas, fazendo tantas coisas. Sim. O hospital que ele estava fazendo. Sim. De forma alguma algo estava em seu coração.
Toda vez que me sinto confortável com isso, veja bem, me sinto confortável com as pessoas quando o meu coração é o mesmo que o seu. É quando nossos corações não são iguais, não me sinto confortável. Mas se você consegue dinheiro de algum lugar, fico até feliz. Sim, fico feliz que você conseguiu dinheiro de outro lugar para vir e vamos trabalhar. É maravilhoso. Similar. Então precisamos decidir com clareza e entender profundamente que o ministério leigo é, de fato, o caminho mais legítimo e reconhecido para que indivíduos possam efetivamente entrar e participar ativamente no ministério, desempenhando um papel crucial. Sim. Agora, o que estou realmente dizendo neste exato momento é o seguinte: é 100% compatível com a verdade de que, veja bem, quando eu acordo de manhã, eu realmente não consigo me imaginar fazendo outra coisa além de trabalhar para Deus. Ah, sim. Quando eu acordo, consigo me imaginar indo para a clínica. Isso vai me pagar ou vou procurar dinheiro indo para? Quero dizer, tentando fazer negócio de táxi ou transporte. Não. Porque veja, meu coração e meu coração não mudaram. Meu coração é o mesmo, é Deus quem me interessa. Eu amo Deus, eu quero estar perto de Deus. Eu sempre quis muito isso, mas no começo eu realmente não conseguia ter o grande privilégio que tenho hoje em dia. Hoje, quando acordei, eu sabia que estava apenas vindo para cá, isso é um privilégio. Mas eu nem sempre tive isso. Fui estudante durante grande parte do tempo em que fui pastor. Depois disso, fui médico por um tempo. Depois disso, fui empresário de outra pessoa. Eu tive 3 fases distintas como pastor leigo e também tive 3 fases como chamado pastor. Fui pastor na faculdade de medicina por um período de cerca de 2 anos. Na faculdade de medicina, eu era conhecido e chamado de pastor Dag. Hamish Hell, levante a mão. Se o que digo é verdade, este é o bispo Hamish. É verdade? Sim. Ele também estava na mesma escola. Ele guardava todos os nossos instrumentos no quarto dele. Sim. Sim. Similar. Por volta de 87, você começou a me chamar de pastor. Então terminei em 1989, 10 de março, às 17h. Eu me tornei médico. E eu era médico na segunda fase do ministério leigo. A fase 2 é a primeira de todas. Foi isso que me permitiu lançar. Lançar-me. E então, na terceira fase, terminei meu internato. Eu ainda não conseguia ver como sobreviver, porque naquela época eu já tinha me casado, o que também era necessário, porque quando você é ungido, as pessoas se apaixonam por você de verdade. Você está me ouvindo? Sim. Acho. Então, eu ainda precisava muito me casar, mas ainda assim não conseguia de forma alguma sobreviver. Então, eu tive que pensar cuidadosamente no que fazer. Sim, e foi aí que comecei a fazer alguns pequenos negócios apenas para conseguir sobreviver e me sustentar. Mas veja, em determinado momento eu tinha um caminhão basculante. E esse caminhão basculante, eu era um pastor leigo com um caminhão mais barato. O motorista se chamava Issa. Então, o assistente, não quero mencionar o nome dele, mas ele estava realmente lá presente. Então, os dois estavam ali no local e o outro rapaz era da igreja, aliás, também presente. O motorista não era da igreja. Eles eram meus funcionários. Sim. E eu te digo também, com toda certeza. De nada, não há de quê. Eu te digo novamente, para que fique claro. Quando eu estava, naquele momento, eu realmente senti isso.
com este grande e imponente caminhão, às vezes no domingo ou talvez na segunda-feira, eu vou realmente me lembrar disso. Ei, onde exatamente está o meu precioso caminhão? Eu já tinha esquecido por uma semana que eu tinha um caminhão. Era o coração que estava verdadeiramente e profundamente envolvido no ministério de Deus. Sim, eu te digo com toda a certeza e convicção. Ei, onde estão esses caras? Sim. É por isso que estou dizendo que se você for chamado e for trabalhar como alfaiate, isso nunca tirará sua verdadeira vocação, chamando de fato realmente. O chamado é mais forte que a educação, é mais forte que os pais, é mais forte que... Não há nada mais forte que um chamado. Ela nunca vai embora, não importa o que você faça. Não importa! São aqueles que não são pegos quando vão trabalhar no banco e são promovidos, então eles começam a se destacar no mercado e ficam muito animados com isso. Essas são as pessoas que não são chamadas. Sim. Mas o exemplo que dei, Bispo Teval, era assim chamado porque ele estava florescendo, florescente. Sabe, eu sempre o usei como exemplo de médicos treinados em Kolev e médicos treinados na Rússia. E eu sempre dizia isso. Olha, filha treinada em Kolibu, a menos que vão para o exterior, eles não podem prosperar. Os médicos são treinados pela Rússia, eles sabem como sobreviver. Como eles têm clínicas, hospitais, eu o uso como exemplo, sempre. Eles sabem como fazer isso. Eles treinavam pessoas em Kibu. Eles não podem ir a lugar nenhum. Eles simplesmente passam nos exames em um só lugar. Sim, eu sempre os uso como foi dito. Florescente, florescente. Florescendo, florescendo. Florescente. Sim, mas veja bem, seu coração não quer isso. Vou ganhar mais dinheiro. Eu farei isso. Eu estarei pronto. Eu também não gosto disso. Todas essas coisas que você está dizendo. Por quê? Você não pode me forçar a gostar de algo que eu digo que não gosto. Sim, você não pode me forçar a gostar. Eu disse que não gosto disso. Todo mundo gosta disso. Todo mundo deveria gostar. Mas eu digo que não gosto. Eu quero trabalhar para Deus. Por que todo mundo? Você faz o trabalho que está fazendo. Sim, você vê eles acordarem, você vai. Você vem, vai. O que você está fazendo? Não existe trabalho na terra. Não existe profissão que possa afogar um chamado quando você é realmente escolhido. É mais forte do que qualquer coisa que você possa ter em seu coração ou em sua alma. Então, quanto a mim, eu realmente não tenho medo de te dar isso. De te mandar para a América para estudar como ser um cientista de foguetes ou para ir à Lua. Mesmo na Lua, você diz, quero voltar correndo para ganhar almas na Terra. Não há almas na Lua. Eu preciso estar de volta para a igreja na Terra novamente. Você está me ouvindo agora? Não. Se você conhece algum pastor genuíno que foi verdadeiramente chamado, nada, absolutamente nada, pode tirar o chamado dessa pessoa. O bispo aqui estava fazendo negócios. Ele vendia pastas e arquivos e outros itens de escritório. Eu o ajudava, sim. Ele vendia arquivos e canetas. Nós vendíamos. Eu costumava ir com ele. Íamos para a Glamour. Você conhece a Glamour? Nós íamos lá e falávamos com o gerente. Temos suprimentos. Eu fiz parte disso. Estávamos tentando ao máximo e com todo o nosso esforço atravessar. 1, 2, 3. Estamos finalmente dentro. Isso é tudo. Essa é a realidade. Um bom pastor entra pela porta. É a porta. Esta é a porta. Chegar para sentar em uma igreja sem trabalhar. E eles lhe darão um salário e dinheiro todos os dias. Você não sabe disso. Você é um tolo. Sim. Você se senta na igreja e todo dia eles te dão dinheiro se você não fizer nada. Você não se entende. Se você acha que está enganando alguém, está enganando a si mesmo. E não podemos ter. Todos esses lugares são mencionados. Não há igrejas lá. Não há igrejas lá. Sim, mencionei cerca de 90 lugares. Sim. Além disso, mencionei cerca de 100 cidades. Você está esperando? Vamos para outro cruzado? Venha e venha para adicionar mais lugares à lista.
Hã? Eles estão nos esperando. Como você acha que podemos ir até lá? Veja a conta que calculamos. O 300 vezes 900 de você, os 270 mil reais por mês para você, um valor significativo, 1.080 cidades de Gana por mês para sustentar um grupo de 900 pessoas todo mês no ministério, garantindo o apoio contínuo e necessário. Por favor. É por isso que todas as igrejas pararam de fazer esse tipo de coisa. Então, quando Deus nos concedeu a sabedoria do ministério leigo, foi verdadeiramente uma das maiores e mais cruciais chaves de sabedoria para nos ajudar a superar a imensa montanha que está diante de nós antes de entrarmos no ministério de verdade, de forma plena e completa. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria. Essa é a sabedoria profunda que Deus me concedeu. E se você verdadeiramente me considerar um profeta enviado diretamente por Deus e acreditar plenamente no que estou dizendo, isso será a sua chave mestra essencial para alcançar o mais alto e glorioso nível de frutificação em sua vida. Mas é muito importante acreditar. É muito importante acreditar verdadeiramente porque um profeta, um mensageiro de Deus, uma pessoa verdadeiramente ungida, é um agente divinamente usado por Deus para prover milagrosamente para você. Sim, mas você tem que acreditar plenamente. Sabe, houve um grande e notável homem de Deus chamado William Marion Branham e Kenneth A. Hagin. Todos eles costumavam dizer algo que eu sempre tento entender. Tenho certeza de que você irá estudá-los quando fizer isso. Generais de Deus. Sim. Estamos construindo algo muito lindo lá. Você verá que a história vai mudar quando fizermos isso. Mas de qualquer forma, você vê o Branham, ele tinha apenas 37 anos de idade na época. Ele vinha tendo pequenos acontecimentos. Ele foi para a floresta escura, tinha algumas folhas secas e ouviu uma voz estranha. E a voz disse: "Não beba, não fume, eu vou te usar." Foi só isso. Ele era jovem e depois disso, pequenas coisas foram acontecendo, mas ele realmente não estava entrando no ministério. E ele se casou com uma linda esposa chamada Hope. Ele disse que ela era muito legal. Você sabe, algumas pessoas têm casamentos muito bons, esposas e casamentos. Alguns têm casamentos medianos, outros têm ruins. 3 tipos. Que ele tinha uma moça muito legal chamada Hope, sim. E um dia ele estava em sua casa quando de repente anunciaram que estava chovendo tão intensamente que o rio próximo à região estava perigosamente transbordando e inundando a cidade. Então ele teve que se juntar às pessoas que estavam ajudando a resgatar outras pessoas. Mas ele não sabia que a água que ele estava indo enfrentar acabaria chegando à própria casa dele, sabe? E na verdade o que aconteceu foi que Deus havia aberto uma porta para ele. Alguns pentecostais o haviam convidado para pregar e seus parentes disseram que ele não deveria ir. Aquelas pessoas são loucas e tudo mais. Esse foi o maior erro da vida dele. Se ele tivesse ido, não estaria na cidade. Quando a água chegou, impediram e disseram: essas pessoas são loucas, não precisa segui-las. Quando você o segue, você fica assim, fica daquele jeito. Então ele não foi. Então ele imediatamente deixou sua esposa e foi para ajudar o pessoal. Quando terminou de tentar ajudar as pessoas. Quando ele voltou, a casa dele estava... A esposa dele tinha sumido. A água tinha vindo para levar todo mundo embora. Ele não conseguiu encontrar a esposa por cerca de 2 ou 3 semanas. E ele a encontrou naquela cidade. Pessoas estavam levando ela e ela tinha ficado muito doente. E ela estava muito doente. E ela morreu. E o filho dele também morreu. A filha dele, ele colocou sobre o estômago dele. Eles colocaram sobre o estômago e os enterraram. Ele chorou. E a esposa dele conversou com ele antes de morrer. Ela conversava, chamaram, disseram que se quisesse falar com ela, tinha que ir agora. Ela está morrendo. Depois disso, ele tomou a decisão de que iria obedecer a Deus em tudo o que ele pedisse. Então, um dia ele foi a um lugar para orar.
E quando ele chegou lá, enquanto orava, de repente viu uma lanterna vindo, uma lanterna no chão. E à medida que a lanterna se aproximava, a luz ficou maior e iluminou tudo ao redor dele. Então ele ficou sob a luz. Então ele viu um homem caminhando em sua direção. E ele os viu. Ele descreveu o homem. E o homem disse a ele: não tenha medo, não tenha medo. Fui enviado por Deus para informá-lo de que, de fato, uma mensagem importante. Deus vai usar você. Todas as coisas que aconteceram tiveram um motivo. E que eu vou usar você nesses grandes milagres. Então ele lhe disse: vou lhe dar 2 sinais. Você se lembra quando Jesus conheceu Natanael? E ele disse: isto é, Jesus viu a si mesmo. Eis um homem, um bom homem, Natalia. E então, Natália, de onde você me conhece? Ele perguntou a Jesus: você, de onde me conhece? E Jesus disse: quando você estava debaixo da figueira, antes de Filipe vir chamá-lo, eu vi você lá. Foi isso. Havia um sinal, disse. Você tem medo disso? Eu vou lhe mostrar mais sinais. Então Deus usa sinais. E quando ele chamou Moisés, disse: eu lhe dei 2 sinais. Quando ele não acredita no primeiro ou no segundo sinal. Este terceiro ele acreditaria. Então ele me disse: vou te dar 2 sinais. O primeiro é que você sentirá a unção em sua mão e será capaz de curar. E o segundo é que quando o primeiro sinal não funcionar, eu revelarei a você o passado da pessoa por quem você está orando. Como algo sobre o passado dela. E a maneira como você conta para a pessoa, você ficará com medo, é para fazê-la acreditar mais. Então esses são os seus 2 sinais. Então o anjo, a pessoa que veio até ele e desapareceu. Mas ouça isso. Estou tentando te explicar algo. O anjo disse: se você conseguir fazer as pessoas acreditarem em você, os milagres acontecerão. Ele disse: diga a eles que eu apareço para você. Não, isso foi o Hagen que disse: se você conseguir que eles acreditem, então os milagres acontecerão. Isso aconteceu em 7 de maio de 1946, 30 de maio. Ele foi à igreja e contou a eles o que havia acontecido. O anjo apareceu para ele, blá, blá, blá. Eles não conseguiam acreditar. Ele era uma pessoa tão sem importância em uma vila muito pequena. Então, quando você dizia a eles que Deus ia até ele, toda a nação e o mundo, eles olhavam. Quando ele terminou de pregar, eu não sei como alguém ficou sabendo disso. Ele disse que alguém está doente, uma jovem moça, só ossos e pele. Ele deveria vir para St. Louis, outra cidade. Então, depois da pregação, ele foi lá, orou e nada aconteceu. Orou, depois entrou no quarto, rezou por algum tempo e de repente saiu do quarto mudado. Sim, ele foi e disse: Jesus Cristo faz de você quem se levanta. E a menina se levantou e esse foi o início do seu ministério. Fantástico. Sim. Então outras pessoas começaram a gritar: venha, venha! Então ele foi convidado para ir até lá para manter o progresso. Foi assim que começou. Foi o que o ministério disse, sim, mas o que eu quero dizer é, por favor, não se esqueça do que estou lhe dizendo. Eu estou te dizendo uma coisa. O anjo disse: se você conseguir que as pessoas realmente acreditem em você, eu farei isso acontecer. Eu farei isso. E também posso absorver a mesma coisa. O Senhor disse: diga ao povo que eu apareci para você. Sempre diga a eles. Diga que fui eu quem te chamou. Diga a eles que eu apareci. Se você conseguir fazer com que eles acreditem em você, então o poder fluirá. Por que eles precisam acreditar? Essa era a pergunta que eu estava fazendo. Eu sempre me pergunto por que eu ouvi essas 2 histórias e perguntei por que eles precisam acreditar em tudo isso. Apenas ministre a eles. Você entendeu? Apenas ministro. Leia a sua Bíblia. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, a Bíblia Sagrada diz que todos aqueles quantos verdadeiramente creram, não tantos quantos o viram, mas sim tantos quantos o receberam e tantos quantos realmente creram. A eles e somente a eles, ele concedeu poder. O poder de fato vem em sua direção como uma bala, com uma força incrível, quando você realmente acredita na pessoa e em tudo o que ela está dizendo. É mesmo. É a chave mestra para realmente liberar o poder. Jesus não salva as pessoas que não creem verdadeiramente nele. Pense em criminosos em uma prisão. Quantos podem sair livres?
Aqueles que acreditam podem sair. Nós somos todos os criminosos na prisão. Todos nós merecemos ir para o inferno. Entre todas essas pessoas no mundo, para aqueles que creem, o poder vem para nos libertar dos nossos pecados e da nossa maldade. Jesus disse: creiam verdadeiramente em Deus e creiam também sinceramente e com toda a vossa fé em mim. É bom acreditar em Deus, mas parece haver uma maestria em crer crendo em Deus, crer em seus profetas. Você precisa acreditar na pessoa. Em Marcos, capítulo 6, versículo 2. Agora, em Marcos, capítulo 6, você pode observar que Jesus foi para a sua própria cidade natal e a Bíblia Sagrada diz claramente que ele não pôde. Ele simplesmente não pôde realizar milagres. Então, o milagre do ministério não pode, de forma alguma, acontecer com você se você não tiver fé e não acreditar verdadeiramente em seu coração. Porque a Bíblia diz que eles não acreditaram nele. 3 coisas. Eles não acreditaram nele, eles não o honraram. Ele disse que o profeta não é sem honra, exceto em sua própria casa. Então eles não o honraram. E eles fizeram. O próximo versículo diz que Jesus realmente se admirou da incredulidade deles. Nunca estive entre um grupo que não acredita em mim de forma alguma como profeta. É aí que não há milagres. Por isso é algo muito importante acreditar. Quando um profeta vem até você, acreditar no profeta significa que você está dizendo que é Deus falando. E é por isso que Kenneth Hagin e todas essas pessoas, eles até dizem isso do ponto de vista da visão, mas eu estou dizendo isso do ponto de vista das escrituras. Estou te dando escrituras para explicar essas visões. Eu te dei 4 escrituras. Eu te dei 2 Crônicas 20 e 20. Creia em Deus, creia também em seus profetas, para que você creia em Deus e assim seja estabelecido. E creia em seu profeta para que você prospere. Então, quando a prosperidade se manifesta, há um nível de florescimento. Isso nunca acontece até que você comece a acreditar nos servos de Deus. Portanto, se eu estou aqui em pé e estou te ensinando sobre as maravilhas do ministério dos coxos, você deve acreditar nisso em seu coração. Não pode. Você não pode rejeitar isso e esperar que tudo vá bem. Não vai funcionar. Não vai dar certo para você. Você não irá bem no ministério. Você precisa acreditar nisso. E eu estou dizendo isso porque há pessoas que acham que Deus te chamou tanto, que a unção é tão grande, isso e aquilo, que você não precisa do que estou dizendo, mas você precisa ainda mais. Mais, em vez de... Eu lhe dei 4 escrituras. João 1,12. Mas a todos aqueles que verdadeiramente os receberam e neles creram. A eles ele deu poder. Marcos 6, 2, 34. Jesus ele não podia fazer milagres ali, não conseguia. E ele ficou impressionado com a incredulidade deles. E ele disse que um profeta não tem honra somente em sua casa. Posso sentir que não sou honrado e acreditado aqui. Sim. É onde não há poder, nem avanço, nem milagres, nada. É por isso que se você pegar apenas a palavra, verá que começará a florescer e prosperar. Sim. Então é muito importante que quando eu uso a palavra maravilhas do ministério leigo, ela é a pista. Veja bem, quando você quer trazer um avião para cá, ele não pode pousar onde não tem uma pista adequada. Essa é a pista que realmente permite que mais pessoas decolem e alcancem seus objetivos. É isso, é uma maravilha. É uma maravilha. Você está me ouvindo? As maravilhas. Agora, se você realmente ouvir a mensagem que estou compartilhando com você, nunca será pobre, nunca lhe faltará absolutamente nada. O filho de uma cabra é uma cabra e o filho de um elefante é um elefante. Veja. Quando você vem e recebe a bênção de um pai, uma bênção verdadeiramente especial e significativa, você está assumindo para si muitas coisas grandiosas e importantes. Um pai
é quem realmente abençoa, e os filhos são exatamente como o seu próprio pai, em todos os aspectos. Sim, os funcionários não são como seus pais. Os alunos não são como seus professores. Para os filhos, eles são aqueles que são verdadeiramente como o pai. Então, se você realmente entende o que estou dizendo e acredita firmemente no que estou dizendo, como um profeta ensinando, um profeta é de fato um professor. Ele é um orador de Deus para você. Se você acredita nisso, você será encontrado em... As pessoas vão se perguntar o que você está fazendo. Elas dizem, como você pode dizer, eu posso ficar aqui? Porque as pessoas se perguntam, como eu poderia ficar em Colegono? O que é Coleno? As pessoas dizem, como você pode ficar em Col? Venha para a América, venha para a Inglaterra, venha para cá, venha para a Suíça. Minha mãe é da Suíça, eu sou meio suíço. Também é meu país. Também é meu país. Não peço desculpas por isso. Você acha que eu posso morar lá? Sim, é meu país. É meu país, eu posso realmente estar lá mesmo. Sim, é a pura verdade. Acredite profundamente, acredite firmemente, acredite com toda a sua convicção. Creia na morte única e definitiva do ministério leigo. E eu quero que todos os professores acreditem nas maravilhas do leigo. Não ensine as pessoas a pensar que quando terminarem a escola conseguirão um emprego na igreja. Isso é realmente o máximo. Sim, isso é absolutamente o máximo. Que é, se Deus quiser. Eu sempre agradeço a Deus porque quando acordei hoje é a igreja. Estou indo trabalhar. É a minha bênção. Quando começamos, todos nós já tínhamos nossos empregos habituais. O bispo Aki costumava ir para a Caférida quase todos os dias. Quase todo dia está indo para a Cafida. Ele senta nesse ônibus. O ônibus que vem aqui, o pequeno. Você já viu aquele ônibus pequeno? Você vê o bispo em um deles. Ele está vindo para Cariída por causa de processos judiciais e outros trabalhos importantes e relevantes. Toda semana, 3 vezes você o vê indo, às vezes ele dorme lá. Volta para a igreja assim. Essa é a chave mestra que Deus nos ajudou a lançar para essa coisa que você está vendo aqui hoje. Essa é a chave. Essa é a sabedoria. Se você acreditar, vai experimentar a mesma prosperidade. E se você não acreditar, ficará de fora na escuridão. Você vai chorar por comida. 1 Reis, capítulo 17. Estou lhe dando escrituras. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: levanta-te agora mesmo e vai para a cidade de Sarepta, que pertence à região de Sidom, e estabelece a tua morada ali. Eis que eu já ordenei a uma mulher viúva que reside nesse local, que te sustente e te providencie o necessário para a tua subsistência. Deus está te enviando para algum lugar e Ele vai te sustentar pela fonte mais incrível que você não pode imaginar que essa coisa pode te sustentar. Uma fonte verdadeiramente extraordinária. Zarepta, que é o centro principal da missão de evangelização. E ali, quando ele chegou ao portão da cidade, ele foi para a cidade de Zarepta. Eis que uma mulher viúva estava recolhendo alguns gravetos. E ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Enquanto ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: traga-me também, por favor, um pedaço de pão fresco em sua mão. Deus, em sua infinita bondade, vai te dar pão e água de fontes inesperadas que você nunca sequer imaginou. E ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho um bolo.
Eu não tenho um bolo, mas apenas um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa botija. E eis que estou apanhando 2 gravetos para que eu possa entrar e preparar isso para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Quando as pessoas vão ser executadas, elas sempre recebem uma última refeição especial. E você pode escolher o que quiser: um suculento bife, batatas crocantes, peixe fresco ou o que desejar. Tudo isso é dado a você. E Elias, o profeta, lhe disse: Não temas, vai e faze exatamente como disseste. Mas faze primeiro para mim um pequeno bolo disso, por favor. Primeiro. E traz para mim, por favor. E depois, com calma, faze para ti e também para o teu filho amado. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a vasilha de farinha não se acabará, nem a botija de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E ele e a casa dela comeram por muitos dias. E a vasilha de farinha não se acabou, nem a botija de azeite faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falou por meio de Elias. Veja bem, quando você verdadeiramente crê no profeta, você tem acesso a uma provisão que é sobrenatural. Por exemplo, você sabia que por 3 anos e meio durou esse bolo? Sim, esse bolo milagrosamente durou por incríveis 3 anos e meio. Sim, 3 anos e meio de provisão. E isso aconteceu por crer no profeta. E não há prosperidade sem que você plante uma semente primeiro. É por isso que eu disse, primeiro plante uma semente. Faça o que eu digo. Primeiro mostre que você acredita no que estou dizendo. Depois disso, você nunca mais precisará de nada pelos próximos 3 anos e meio. Como o Senhor me falou, é isso que as pessoas não fazem quando ouvem a palavra do Senhor. Eles fazem. Eles talvez tivessem dito que a mulher tinha ido fazer um bolo e o visto, dizendo que quando ela o colocou no chão e voltou, alguém o roubou ou algo assim, ou um rato o comeu, ou ela estava cozinhando quando voltou. A criança dobrou e apontou. Então você só tem água. Sim. Você sabe. Por que você acha que estou falando sobre acreditar? Porque eu percebi que muitas das pessoas que são treinadas nesta escola e muitos dos nossos pastores que têm um grande zelo por Deus não acreditam que o ministério leigo é a chave mestra e a porta principal para o ministério de mais alto nível. Na verdade, posso te dizer que, antes de eu dizer, dificilmente vou empregar alguém a menos que a pessoa prove a si mesma como leiga primeiro. Prove-se como uma pessoa leiga primeiro. Prove que você pode estar por perto. Prove que você pode trabalhar. Prove que você faz bem antes mesmo de te contratarmos como funcionário. Dificilmente todas as pessoas são empregadas pessoalmente. Todos trabalham para mim como leigos por pelo menos 1 ano, sem remuneração, antes que eu comece a confiar que essa pessoa pode trabalhar. Provisão sobrenatural. Olhe para mim. Estou aqui em pé. Eu preciso. Eu posso. Posso pedir carros aos meus membros. Tenho membros suficientes para conseguir 100 carros. Estacione aqui. Eu posso entrar. Eu vejo 100 carros. E quem são esses? São presentes dos seus filhos? Sim, esse é o nível que alcancei, só que eu não peço. Posso pedir quase em qualquer lugar que vou conseguir um carro. Eu já estive no lugar onde não tinha carro. Eu estive em um lugar onde eu não tinha nada. Dei à luz 2 filhos em um quarto, especificamente no quarto 14 de um hotel, um lugar bastante inesperado. Quando você ouve a palavra do Senhor e acredita na palavra do Senhor, isso libera algo sobrenatural. Mas para tantos quantos creem, a dor é como se mudasse. O primeiro milagre que Bram realizou, ele então orou pelas pessoas, mas infelizmente nada aconteceu. Ele orou, nada aconteceu. Então ele deixou apenas o pastor ficar. Ele orou. Então a filha do pastor, o nome dela era
O nome dela era algo parecido com Dorothy. Não. Quando ele entrou sozinho no quarto e saiu, a primeira coisa que ele disse foi: você acredita que eu fui enviado por Deus? Essa foi a pergunta. Você acredita que eu fui enviado por Deus? Essa foi a pergunta que ele fez antes da menina nascer. Ela estava prestes a morrer. Disseram a ela: amanhã ou no dia seguinte você estará morta. Você acredita que eu fui enviado por Deus? Você acredita que eu fui enviado por Deus? É isso. Veja, essa é a chave mestra e fundamental para realmente extrair o poder de um verdadeiro homem de Deus. Você acredita que eu fui enviado por Deus para que quando eu disser algo você aceite, mesmo que vá contra os seus pecados? Você acredita que eu fui enviado por Deus? Então ele apenas orou pela... Eles disseram: Jesus Cristo faz você se levantar. Esse foi o começo. Sim. E ele sempre fazia essa pergunta. Eu conheci alguém por quem ele orou. Uma senhora. Ela tinha Marilyn Hickey, se você já viu na televisão. Ela mesma me contou. Eu não tinha filhos e o Bram veio para a cidade e eu fui para lá para ficar por um tempo. Eu fiquei na frente dele. Ela disse que ouviu um barulho como de motor quando ficou ao lado dele. Mesma pergunta, você acredita? E ele disse para ela: vá para casa e tenha seu filho. Ela tem apenas um filho. Ela aparece na televisão com um filho. Esse é o filho. Ela disse que foi assim que conseguiu um filho. Você acredita que eu fui enviado por Deus? Sim. Quando as pessoas não acreditam no que você está dizendo, isso não funciona para elas. Se você acredita no que estou dizendo. Em todas essas centenas de milhares que mencionei, haverá igrejas, seja um farol, seja qual for o nome das igrejas em todas essas cidades. Sim, todos vocês estejam no ministério em tempo integral. Você também fica em algum lugar e diz: posso comprar 100 carros hoje. Se eu precisar de 100 carros, você diz: oh, uau. Ou pelo menos uns 10. Uau, isso é realmente muito, muito, muito incrível mesmo. É realmente fantástico, não é? Um bolo que dura por 3 anos e meio, isso é verdadeiramente incrível. Um bolo que dura realmente 3 anos e meio. Que bolo! Óleo que dura por um período de 3 anos e meio, a última refeição de alguém foi vista como uma semente e um poder sobrenatural, de fato, com grande impacto e significado. Muitos anos atrás, nós fizemos uma oferta para a construção da igreja e o Espírito Santo sussurrou no meu coração: dê ao homem que veio pregar e você nunca vai passar necessidade. Até hoje ainda não me falta nada. Eu ainda não caí naquele dia que eu não tenho ou que a igreja não tem. Não vem. Apesar de todas essas coisas que estamos fazendo, apesar de tudo o que estamos fazendo. Sim, ainda não chegamos a esse dia. Nunca chegaremos lá. Em nome de Jesus, se você realmente crê, o poder como uma bala, como um foguete, começa agora a vir em sua direção. Essa é a chave mestra e principal verdadeiramente. Então, eu quero que você acredite de todo o seu coração que o ministério leigo é a minha chave mestra para planar e decolar rumo aos mais altos e grandiosos lugares do ministério. O caminho errado é a pista, e isso é crucial. A pista. Se você realmente acredita, então é possível. Podemos ir. Sim. E você pode ver absolutamente tudo o que podemos fazer para que você compreenda plenamente. Olha, estamos dando tudo o que podemos e tudo o que temos. Estou te contando cada detalhe, tudo o que sei, até mesmo sobre minhas preciosas vacas. Eu já ri muito disso. Eu, o trenó. Sim, very. Você realmente não sabe quantos esforços foram feitos para isso.
Então, na sua sincera opinião, quantos realmente acreditam no ministério leigo? Sim. Não espere nem 5 cidades, pois você já terminou. Estamos aqui para planejar seu acabamento. Você não pode estar em uma escola sem planejar o que faremos depois. Enquanto você caminha desde o primeiro dia, você estará planejando quando terminar isso, o que farei. Agora, Dan. Depende. Você vê algumas pessoas aqui, até mesmo o pequeno trabalho que vocês fazem por aí. É por isso que eu sempre digo, faça de você um menino querido. Sim, faça de você um menino querido. Querido garoto, leva a se tornar um herói nacional. Diga a si mesmo que está se tornando um herói nacional ao se tornar um menino ou uma menina queridos. Sim. Quando Davi entrou no grande palácio de Saul, ele se tornou um menino muito querido todos os dias, assim como ele era na própria casa. Então, o temível Golias veio. Quando ele massacrou o gigante Golias, ele se tornou um verdadeiro herói nacional. De menino muito querido a herói nacional. Esse será o testemunho que você estará compartilhando. Quando você trabalha de forma realmente eficiente e bem, às vezes você consegue até mesmo contornar a pista de corrida e usar um helicóptero para voar sobre ela. É assim que algumas pessoas conseguem realmente ir diretamente para o ar, de forma bem rápida, eficiente e de forma bastante eficaz. Sim, sim. É só a graça de Deus. Sim, sente-se, por favor. Você acredita? Você tem certeza de que acredita? Sim. Quando você crê, Deus vai usá-lo para fazer grandes coisas verdadeiramente fantásticas. Amém? Sim. E à medida que você realmente acredita na palavra que está sendo compartilhada, uma grande graça estará plenamente disponível para você. Amém? E que assim seja com toda a certeza. Agora, ministério leigo. É realmente a arte. A arte de alcançar um bom equilíbrio. O ministério leigo é a arte de alcançar um bom e adequado equilíbrio. Um equilíbrio que é essencial para a vida da igreja. Muito ruim. O ministério consiste em alcançar um bom e necessário equilíbrio.